Olá, irmãos e irmãs, bom dia, bem-vindos ao nosso momento da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 18 de maio, segunda-feira da sexta semana da Páscoa. E a liturgia de hoje, a primeira leitura, é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 11 ao 15. É a missão que Paulo faz até Filipos, a cidade de Filipos. E lá, que coisa, onde é que ele vai anunciar? Não será na sinagoga, será na beira de um rio, onde parecia que tinha gente rezando. E lá não é que consegue muita gente, uma multidão, mas consegue converter algumas pessoas, fundamentalmente a família de Lídia. Por que é importante essa leitura? É claro que o Ato dos Apóstolos está descrevendo e contando um pouquinho, São Lucas, como que foi o início da igreja, o início da evangelização. E aqui já é uma pista para a igreja de hoje. Onde eu devo anunciar a Cristo? Qualquer momento, qualquer lugar é uma oportunidade. Paulo viu naquele lugar, à beira de um rio, uma oportunidade para falar, não tanto uma catequese, mas começou a conversar, dar testemunho, ou seja, quase um bate-papo, uma coisa que informal, mas ele aproveitou aquela conversa, aquele encontro, para falar de Cristo, para anunciar a Cristo. E que coisa, algumas pessoas, diz aqui a leitura, Deus abriu o coração de Lídia e da sua família para abrir e acolher aquilo que Paulo dizia. E eu espero que hoje também o Senhor tenha preparado muita gente, que Ele quer, Ele já tem, de alguma maneira, tocado o coração para escutar. Mas precisa de quem leve essa boa notícia, de quem leve essa palavra. Não importa o ambiente, não importa o lugar, o Senhor quer trazer tantos à fé, mas precisa de gente que seja testemunha, porque é disto que se trata o Evangelho da missa de hoje. É do capítulo 15 do Evangelho de São João, do versículo 26, vai até o capítulo 16, versículo 4a, do capítulo 15, versículo 26, e vai até o capítulo 16, versículo 4a. E aqui, Jesus ainda já continua, mesmo que era o tema do Evangelho de ontem, do domingo, a sua promessa da vinda, de que ele enviaria o Espírito Santo, e que ele chama de defensor. Quando vier o defensor que eu mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Significa que esse Espírito que nos defende, eu dizia ontem, nos protege, para que o demônio não roube a fé que nós, de verdade, temos, a experiência que fizemos de Deus. Ver que os mandamentos, o fato de eu seguir, de deixar que essa palavra se realize na minha vida, que ela de verdade vá se fazendo carne em mim, de que o demônio não roube, dizendo que era ilusão, que era uma coisa apenas da minha cabeça, do meu esforço, ou até dizendo, olha como o mundo é mais sensato, mais inteligente, o Evangelho é um exagero, aquilo que Jesus falou, sim, muito bonito, mas hoje é outros tempos, é outro momento, temos que modernizar, temos que entrar na mentalidade do mundo, ou seja, entrar numa mentalidade que nos afasta do Evangelho. E corremos o risco de não dar testemunha de Cristo, porque dar testemunha de Cristo não é dar testemunha daquele que fez milagres, apenas curas. Não, não. É dar testemunho daquele que, para salvar-nos, entrou na morte, entrou no sofrimento, entrou na cruz. E como dizia ontem, esse Espírito que nos defende é aquele que, ainda que eu seja perseguido, caluniado, difamado, diz ao meu espírito que sou filho de Deus e vale a pena viver essa vida de Cristo. E me defende de eu não viver essa vida de Cristo. De que maneira? Respondendo o mal, os ataques, a perseguição, a não compreensão
da nossa maneira de viver do cristão, me defendendo, ofendendo ao outro, brigando, não sei. Não. Ontem dizia São Pedro que nós deveríamos dar esse testemunho, dar a razão da nossa fé, mas de uma maneira tranquila, pacífica, calma, sem precisar de muita briga, muita confusão, mas ser testemunha. Se é verdade que aquilo que eu experimentei vivendo a palavra de Deus, vivendo os mandamentos é verdade, esse espírito me faz não precisar entrar em muita polêmica, mas defender aquilo que temos vivido, aquilo que temos recebido do Senhor. E por isso, para quê? Que esse espírito dá testemunha de Cristo, e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Ou seja, Cristo quer dar-nos esse Espírito para que sejamos testemunhas dele no mundo. Não é só para que esse Espírito dê testemunha de Cristo a nós e nos ajude, fortaleça a fé, mas também eu anunciar aos outros. É verdade, a experiência que eu tive de Deus é fantástica, é maravilhosa. Tem gente que diz, eu tenho fé, e aí começa a dar uma ladainha de problemas. Eu acredito em Jesus, mas olha como eu sofro, olha as doenças, olha os problemas. Cruz teremos, mas quando a pessoa dá testemunho de Cristo de uma maneira chorosa, se lamentando, até, sei lá, será que teve testemunho de Cristo? Cristo é aquele que dá testemunho do Pai e da sua bondade e do seu amor, mesmo no sofrimento, mesmo na cruz, mesmo na perseguição. Esse é o Espírito que Ele quer dar a nós. E no meio deste tempo que vivemos, difícil, complicado, de sofrimento, que a gente ainda possa dizer ao mundo, Deus é bom, Deus nos ama, Deus é maravilhoso, a vida é fantástica, vale a pena viver a vida, apesar das cruzes, problemas, dificuldades que temos. Mas esse Espírito nos fortalece, nos defende, nos protege desta mentalidade de achar que felicidade, que Cristo veio para me dar uma vida tranquila, boa, sem cruz, sem doença. Não é que Ele queira a doença, não é que Ele queira que a gente viva o sofrimento, mas no sofrimento, na dificuldade, fazer uma experiência da sua bondade, de como Ele nos consola, de como Ele nos fortalece, de como Ele nos ajuda. Senão eu vou testemunhar Cristo como? Só porque, como dizem por aí, que Ele não me deixa sofrer, que me dá todo o dinheiro, sucesso financeiro, no amor e não sei mais quantas coisas. Se Cristo é uma coisa mágica, mas o centro sou eu para que tudo vá como eu quero, então o que adianta testemunhar Cristo? Testemunhar Cristo é que eu posso viver na sua vontade, não fazendo o que eu quero, não viver escravo das minhas paixões e ainda ver que a vida é maravilhosa, é fantástica. E eu espero que o Senhor de verdade nos ajude. E é porque Cristo termina o Evangelho dizendo que seremos sim perseguidos, expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. E Cristo anuncia isto para que, quando chegar essa hora, a gente se lembre e agarre nele, fortaleça na palavra, nesse espírito, na oração. Não duvidemos, não somos gente masoquista, não somos gente que gosta de sofrer, não é isto. Mas somos gente que tem fé, que dá razão da nossa esperança no meio da dificuldade, no meio dos problemas, no meio dos sofrimentos. Esse é o espaço que Deus quer que a gente dê testemunho no mundo de hoje, para ajudar o mundo de hoje a ver gente que não vive, não vence o sofrimento apenas com outra violência, não sei, de uma maneira... Não, vive de outro jeito e resolve os problemas e os sofrimentos da vida na paz, na fé, na esperança. Eu espero que o Senhor de verdade nos ajude a viver assim. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, Deus de amor e bondade, Deus de misericórdia e compaixão. Ajuda-nos neste tempo pascal a de verdade deixar que esse Espírito nos ajude, nos fortaleça, nos console e nos defenda, para sermos essas boas testemunhas que tu quer hoje
nesta geração. Isto pedimos por teu Filho que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, irmãos e irmãs, para o nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.